Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje vai falar um pouquinho a respeito dos mais recentes desastres de ordem ambiental, mas com uma forte interferência antrópica, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais. Observe aqui o tema da aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho a respeito das enchentes recentes em São Paulo e também em Belo Horizonte e região metropolitana em Minas Gerais. Bom, pessoal, a gente todos os anos, a gente ouve uma série de enchentes, notadamente no período do verão, na região de São Paulo, observamos também no Rio de Janeiro e em torno de outras grandes metrópoles brasileiras, como Belo Horizonte. A pergunta que a gente tem que se fazer é: o que causa essas enchentes e quais são as consequências dela para a cidade, para as atividades econômicas e para o conjunto da população? Primeiro, é preciso a gente lembrar do porquê que a maioria dessas enchentes acontece no período do verão. Você se recorda que o Brasil é um país de clima basicamente equatorial e tropical. O Brasil tem lá a maior parte do seu território que está entre o Trópico de Capricórnio e a área da linha do Equador. Uma pequena parcela do Brasil, que pega o sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão na zona subtropical. O restante do território ou é área tropical ou é área equatorial. E o que acontece? No período do verão, em países equatoriais e tropicais, o ciclo hidrológico é mais intenso. E aí vem a tua pergunta: professor, o que é o ciclo hidrológico? Vem para cá para a gente tentar entender junto. O que ocorre, Nós temos algo que nós chamamos de ciclo hidrológico, que é o ciclo da água. Tudo bem? Então, na base do sistema, eu tenho a água e, sobretudo, no período do verão, ocorre lá, de maneira mais intensa, o que nós chamamos de evapotranspiração, que é a evaporação das fontes de água provocada pela temperatura, e a transpiração dos seres vivos, animais e plantas, que absorvem essa água e que parte dela sai na transpiração. Da evapotranspiração, eu tenho o que nós chamamos de umidade relativa do ar, que nada mais é do que a quantidade de H2O, de água, presente na atmosfera. Essa umidade relativa do ar provoca a formação de nuvens. E essas nuvens, quando carregadas, elas precipitam. A precipitação, vamos lembrar, nada mais é do que a chuva. E aí, a precipitação abastece, então, as fontes de água. O que ocorre, no clima tropical e equatorial no período do verão? Notadamente no verão, nós vamos observar uma maior temperatura. E com a maior temperatura, ocorre uma maior evapotranspiração. O aumento da evapotranspiração aumenta a umidade relativa do ar, que aumenta a formação de nuvens, que, por sua vez, aumenta a quantidade de chuvas, que normalmente no verão, na zona tropical e equatorial, são torrenciais, que abastecem as fontes de água. Então, um primeiro problema, que ocorre, sobretudo nas grandes cidades brasileiras,
é que na zona tropical e na zona equatorial, o ciclo hidrológico no verão ele é mais intenso. Então, naturalmente, é uma parte do ano que chove mais. Mas a pergunta é, professor, a causa das enchentes está diretamente relacionada à questão climática? Ok. Mas existem outros fatores de origem climática que podem interferir, né, nessas enchentes? Sim. Nós estamos vivendo o agravamento do efeito estufa. Lembre-se que o efeito estufa é o processo natural de retenção de calor pela atmosfera do nosso planeta, conjunto de gases que envolve a Terra. Então vamos lembrar, os raios solares emitidos em direção ao nosso planeta, 25% deles batem na nossa atmosfera e vão para o espaço. O efeito é próximo de zero. 75% dos raios solares conseguem passar a nossa atmosfera. Só que a atmosfera não tem densidade suficiente para refletir calor. Portanto, apenas 5% do aquecimento do ar atmosférico se dá pela passagem dos raios solares. 75% do aquecimento se dá porque esses raios solares encontram a hidrosfera, todas as fontes de água do planeta, e a crosta terrestre. E ao chegar até eles, há uma liberação de energia na forma de calor. Esse calor sobe então para a nossa atmosfera e a maior parte dele fica retido. Uma pequena parte vai para o espaço. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança climática da ONU, que envolve laboratórios de pesquisa e pesquisadores do mundo inteiro, nos afirma que o efeito estufa é benéfico e necessário. Ele garante o equilíbrio térmico do planeta, permitindo que a chamada amplitude térmica diária, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura observada durante o dia, não seja muito acentuada. Ao reter calor, essa atmosfera garante o equilíbrio térmico. Porém, desde a Revolução Industrial em 1750, que a gente vem utilizando de maneira muito intensa hidrocarbonetos fósseis, como carvão mineral, gás natural, xisto e petróleo. Esses materiais, quando queimados, exalam uma grande quantidade de dióxido de carbono, que, somado a outros poluentes, dentre eles os mais três principais, o metano, o óxido nitroso e o clorofluorcarbono, que também provoca o buraco da camada de ozônio, O3, que protege o nosso planeta contra raios ultravioleta A e B, esses poluentes, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e CFC, clorofluorcarbono, se acumulam na nossa atmosfera, impedindo que parte daquele calor que ia para o espaço vá. Então, o efeito é um efeito tampão, um efeito estufa, um agravamento do efeito estufa. E isso aumenta a temperatura média global. O ponto-chave é que esse aumento de temperatura ele tem uma série de consequências em escala global, como o degelo de zonas polares, a elevação do nível dos oceanos, a alteração de correntes marinhas, mas também a alteração de massas de ar. Resultado, em determinadas partes do planeta eu vou ter mais seca e em determinadas partes eu terei mais umidade. Então o efeito estufa é um elemento importante para tentar entender o que também ocorre com chuvas torrenciais no período do verão no Brasil. A gente vai poder perceber, contudo, que a maior parte, né, dos problemas de enchentes é de causa antrópica, criada pelo homem. Vamos botar aqui. Então, eu tenho uma questão do ciclo hidrológico e a outra questão natural, ela diz respeito
ao agravamento do efeito estufa com a alteração da dinâmica de massas de ar o que, em alguns casos, acaba proporcionando um nível de índice pluviométrico maior. Porém, a imensa maioria dos problemas, dentro dos grandes centros urbanos é o que nós chamamos de causas antrópicas, que são aquelas causas provocadas pelo ser humano. Então, a gente precisa agora relacionar todas essas causas e explicar cada uma delas para você. A primeira causa é o que nós chamamos de impermeabilização do solo urbano. Impermeabilização do solo urbano. Observe lá que na década de 1930, 75% dos brasileiros habitavam o campo. No censo de 2010, 84% habitavam as cidades. O Brasil fez uma das maiores inversões campo-cidade da história da humanidade recente. A cidade cresceu com macrocefalia urbana. O conceito de macrocefalia é um crescimento desordenado do meio urbano, não planejado, caótico. E aí a cidade foi sendo impermeabilizada. Você destrói a área verde e começa a construir, pista de rodagem para o transporte rodoviário, pavimentação com asfalto ou paralelepípedo, calçada, prédio e casa. Tudo isso diminui a permeabilidade do solo. O resultado é que quando chove, toda essa chuva escorre superficialmente, porque ela não consegue se infiltrar, porque o solo está impermeabilizado, e vai bater lá na galeria de água pluvial, que são os nossos bueiros. É um sistema que nós chamamos de microdrenagem. E aí, o que acontece? Se esse bueiro não tiver entupido, em algumas áreas do Brasil se chama boca de lobo, e ele é entupido, basicamente por lixo urbano, pela falta de educação das pessoas em jogarem lixo pelas ruas. Se esse bueiro ele não tiver entupido, ele vai captar essa água da chuva e vai jogar para um rio da região, o que é o mais comum. Então, vamos passo a passo. Primeiro elemento, impermeabilização do solo urbano. Segundo elemento, a retirada da cobertura vegetal. Então, vem para cá. Então, eu tenho a primeira causa, a impermeabilização do solo urbano. A segunda causa, a retirada da cobertura vegetal, o que diminui a permeabilidade do solo e aumenta o que nós chamamos de escoamento superficial. Mas aí essa água, imaginemos a hipótese, seria coletada por uma rede de microdrenagem. E aí vem um outro problema, Você tem lá a rede de microdrenagem, basicamente composta por aquilo que nós chamamos de bueiros, que estão sem manutenção, via de regra, entupidos, basicamente com lixo urbano. Então você tem um outro problema aqui,
que muitas vezes é a falta de manutenção que deveria ser realizado pelas prefeituras, mas tem um componente também de falta de cidadania de parte da população que não faz o acondicionamento adequado do seu lixo e que joga lixo nas ruas. Esse lixo vai sendo levado, né, até a galeria de água pluvial. Então essa rede de microdrenagem, né, é o que nós chamamos de galeria de água pluvial, ou seja, da chuva, que se encontra entupido. Então, quando ele está entupido, imediatamente ele não dá vazão à água e o bueiro começa a botar água para fora ou não permite a entrada de água. Resultado, alagamento. Mas vamos imaginar que os bueiros estejam, né, com capacidade de drenagem plena. Esse bueiro capta a água e vai jogar lá para um rio. Aqui nós temos um outro problema. Os rios brasileiros são, em sua grande maioria, rios meândricos, que fazem voltas, né? Quando um rio é meândrico, a velocidade da água é menor. E a capacidade de arrasto, que é a capacidade de carregar sedimentos, como areia, pedra, né, ou outros materiais inorgânicos, é menor. Então a probabilidade de você chegar num ponto de estrangulamento e o rio colocar para fora também é menor. Só que com o passar dos anos, para facilitar a ocupação urbana, muitos rios foram retificados. Nós tornamos esse rio reto e, ao mesmo tempo, encurtamos a calha do rio, que é a largura e, por vezes, a profundidade. Quando você torna o rio mais reto, a velocidade da água aumenta. O resultado é que, se ela chegar em qualquer ponto de estrangulamento, o rio vai botar água para fora. Ao mesmo tempo, a capacidade de arrasto é maior. Ao mesmo tempo que a calha do rio foi encurtada para permitir, por exemplo, estradas de rodagem, rodovias ou até ruas no meio urbano. Resultado, calha, né, encolhida, não dá vazão ao volume de água que para ali vai. O exemplo claro em São Paulo é o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. Bacana? Retificado e com calha reduzida. Olha para cá. Então, qual é o outro problema, né? Foi lá a retificação dos rios. Então, o rio, né, ele era assim, o que nós chamamos de rio meândrico. E esse rio agora ficou assim, retificado. O rio retificado, ele facilita a ocupação urbana e a construção nas suas margens. Porém, a velocidade da água é maior, a capacidade de arrasto é maior. E se ele chegar num ponto de estrangulamento, ele vai colocar água para fora. Outra questão diz respeito ao encurtamento da calha do rio. Então, vamos lá. Outro ponto, o encurtamento da calha do rio. Então, o que ocorre, né? A calha de um rio é mais ou menos assim. Ela é formada de um lado, né, pela sua altura, melhor dizendo, pela sua profundidade, e também pela sua largura. Muitos rios tiveram um encurtamento dessa calha, sobretudo a largura, para permitir a ocupação no seu entorno ou construção de pistas rodoviárias. Resultado, se a calha do rio é encurtada na sua profundidade ou na sua largura,
a capacidade de drenagem dela é menor. Quando chove muito, a calha do rio não suporta o volume de água e põe para fora. Mas aqui há uma outra questão, que é a ocupação da zona de várzea. O que é a zona de várzea? É a área imediatamente ao lado do rio, que é uma área inundável. Naturalmente, o rio coloca a água para fora ali. Notadamente, a população mais pobre, não tendo condições de morar em áreas mais seguras, e como o Brasil tem uma ausência de política pública em habitação, parte da população vai ocupar a várzea. Resultado, no período em que naturalmente o rio põe para fora, ele inunda todas as casas do entorno. Então, outro problema é a ocupação da várzea. A família que ocupa a várzea está errada, professor? Não. Ela está tentando sobreviver. Eu e você faríamos absolutamente a mesma coisa. Se eu não tenho onde habitar, eu vou habitar as áreas de risco. Eu vou habitar a área de encosta, margem de rio e margem de rodovia. A população pobre não mora lá porque quer. Mora lá porque não tem alternativa, não tem para onde ir. E aí cabe ao poder público ter uma política pública de moradia popular. 91,5% do déficit habitacional brasileiro são de famílias que ganham de renda familiar até 3 salários mínimos. Hoje no Brasil, um pouco menos de R$ 3.150 na família. Ela não tem renda para morar em outra área. Então observe aqui, outro elemento é a ocupação de áreas de várzea. A área de várzea é uma área inundável parte do ano pelo transbordamento natural do rio. Professor, é só isso? Não. Você tem a falta de investimento do poder público. Eu vou mostrar aqui numa tabela que a cidade de São Paulo investiu no ano de 2019 um pouco menos da metade do previsto para todo o ano. O que ela fez com o restante do dinheiro? Ficou no caixa, né, da própria prefeitura. Então você tem um orçamento que te permite gastar quase R$ 1 bilhão em serviços de macrodrenagem e a prefeitura gasta menos da metade. Então ela chega no final do ano com caixa, né, do governo numa condição confortável. Mas por quê? Porque ela deixou de gastar. E quando ela deixa de gastar, quem sofre é o conjunto da população. Então nós temos um problema grave de poucos gastos em macrodrenagem, que são grandes redes que vão coletar água, né, da microdrenagem, às vezes dos rios. Os piscinões em São Paulo são muito comuns, né, porque eles recebem a carga de água durante o período em que a chuva está muito intensa, e no momento em que a chuva começa a escassear, esses piscinões são abertos, permitindo a vazão da água de maneira mais lenta, o que tende a diminuir as enchentes, mas não soluciona. Então aqui nós temos um problema, que são poucos gastos governamentais com macrodrenagem. Opa, voltando aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui uma página. Com macro, ficou grande, né? Espera aí, vamos alterar aqui. Desculpa, pessoal. Deu um errinho aqui no programa. Vou tentar falar para você que vai ficar mais fácil. Então, há poucos, né, elementos de macrodrenagem, pouco investimento. Quando eu tenho pouco investimento, automaticamente, né, nós não temos lá a condição de dar a vazão da água que deveria ser suficiente e necessária para garantir aí, pelo menos, a minoração das enchentes. E aí os fenômenos se repetem. Então, o que nós sabemos? Que a urbanização
é um fenômeno absolutamente irreversível, né, no Brasil e em boas partes do mundo. O que a gente tem que fazer é fazer o dever de casa, ter políticas públicas de habitação, de macro e micro drenagem, ter uma educação cidadã para não jogar lixo às ruas, adaptar lá os nossos materiais para serem porosos. Nós já temos né, pavimentação de calçada que pode ser porosa, nós já temos asfalto que pode ser poroso, o que permite a passagem da água, ampliar a área verde das cidades, evitando a ocupação em zona de várzea. Então vem para cá, vamos revisar nosso conteúdo. Então, enchentes em São Paulo e Minas Gerais. A Grande São Paulo, Belo Horizonte, sofreram fortes enchentes em fevereiro de 2020. Mais uma vez, a estrutura das cidades não suportaram o grande volume de chuvas que atingiu a região. Houve centenas de pontos de alagamentos, ruas e avenidas intransitáveis, pessoas ilhadas em carros e ônibus, linhas de trens ficaram paradas, deslizamentos e transbordamentos dos dois principais rios. As enchentes em São Paulo e BH, assim como outras grandes cidades brasileiras, são históricas e recorrentes. Mas seria a chuva forte a principal culpada pelas enchentes, ou as cidades foram planejadas e construídas de uma maneira que deixa mais difícil suportar as precipitações? Observe aqui a enchente na Grande BH. Observe que essa população ela está habitando na margem do rio, o que é exatamente aquele conceito de várzea que nós falávamos há pouco. E por que essa população está habitando esta área? É porque não tem alternativa de política pública de construção de habitação popular. Eu repito para você, o pobre não mora em área pobre porque quer. Ele mora pela ausência de política pública que permita que ele possa morar num local seguro. Os grandes municípios brasileiros não foram planejados para respeitar os ciclos hidrológicos da natureza, a evaporação das águas e depois as precipitações que atingem as cidades. O normal seria a água se infiltrar no solo, para depois desembocar nos córregos e rios, que então correm para o mar. As causas das enchentes, então, são muito conhecidas. A primeira, a impermeabilização do solo urbano, a ocupação das várzeas, o desflorestamento do meio urbano, a falta de investimento em obras de macro e microdrenagem, a falta do desassoreamento de rios e córregos. Vamos explicar isso aqui. O que é o assoreamento? É o acúmulo de material inorgânico, como areia, pedra, cascalho, barro, argila, no leito, no fundo do rio. Também pode acontecer em lago, lagoa ou baía. Esse material inorgânico, por ser mais pesado que a água, ele afunda e se deposita no leito do rio, elevando, portanto, esse leito do rio, que vai então agora ter menor capacidade de absorção do volume de água que nele penetra. Observe aqui que você vai entender. Imaginemos aqui que nós tivéssemos uma área de rio, vamos corrigir aqui, aqui a área de rio, e eu tenho aqui a profundidade que nós já falamos lá atrás. Quando você tem material inorgânico se acumulando no leito do rio,
né? Esse material está aqui, ó, se acumulando. Areia, pedra, cascalho e barro. Resultado, a profundidade dessa calha do rio foi elevada para esse ponto. Resultado, a quantidade de água que ele conseguirá drenar será menor. E aí, automaticamente, nós temos o transbordamento e consequente fenômeno da enchente. Muitas prefeituras e estados não fazem o trabalho adequado de desassoreamento de rios e córregos, que é a retirada desse material. Ao estreitamento da calha dos rios, que nós citamos, e a ausência de uma política pública eficaz e eficiente de moradia popular. Resultado, a população acaba ocupando a área de várzea. Há um elemento também relacionado à mudança climática. As mudanças climáticas também têm um papel importante nesse processo. Com as mudanças climáticas, a temperatura dos centros urbanos tem ficado maior. A tendência, então, é que tenhamos quantidades de chuvas intensas em um período mais curto de tempo, e as cidades não se prepararam para isso. Observe aqui o valor em graus Celsius, tudo bem, da temperatura anual média. Em 2009, nós tínhamos lá um aumento que variava entre 0,8 e 0,9. Em 2018, essa variação já chegava a 1,1 e a 1,2. E os dados, professor, são da onde? São da NASA e também do NOAA, que é o Serviço Climático dos Estados Unidos. Portanto, altamente confiáveis, na sua precisão. Dito isso, a Prefeitura de São Paulo utilizou, em 2019, apenas 48% da verba para a prevenção de enchentes. A verba disponibilizada na Lei Orçamentária Anual era de quase R$ 1 bilhão e a Prefeitura só gastou 474 milhões, menos da metade. O resultado é sentido por todos os paulistas, mas isso também se observa em várias outras grandes capitais espalhadas pelo Brasil. Vamos ver então, pessoal, como é que essa questão caiu em prova, 2018, a Sesgran Rio para o Banco da Amazônia perguntou assim: em muitas metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo, enchentes são um problema constante, principalmente no verão, quando a pluviosidade geralmente se intensifica. Para evitar o problema, os gestores devem conhecer e controlar o sistema sedimentológico dos rios, ou seja, o acúmulo de sedimentos no rio, e canais, e criar políticas públicas que possam recuperá-los. Nesse sentido, a recuperação de um canal fluvial consiste em: letra A, aumentar a velocidade de escoamento para controlar a erosão e o assoreamento. Se você aumenta a velocidade, vimos isso na aula hoje, você vai chegar num ponto de estrangulamento lá na frente que vai causar enchente. Alternativa falsa. B, criar barragens no rio, colaborando para a retenção de água. Se você cria barragem, aquele ponto vira transbordamento. Alternativa falsa. C, retornar, dentro do possível, as condições anteriores ao distúrbio através de obras, levando em conta a rugosidade do canal. Então, qual é a condição de idealidade, É você, através de obras que foram anteriores ao distúrbio, que é a enchente, voltar à condição original do rio.
evitando a ocupação das suas margens, aumentando a calha do rio, fazendo reflorestamento, né, nessa região, de maneira que esse rio evite que ele seja sujeito a transbordamento constante. Gabarito, portanto, aqui a nossa letra C. Por que não é a D, professor? Revestir o fundo do canal para facilitar as relações com o lençol de água. Se você revestir o fundo do canal, você está impermeabilizando ele. Resultado, menos água se infiltra, mais enchente. Alternativa falsa. Suprimir, ou seja, eliminar curva e meandro, impedindo que o canal retorne à sinuosidade original. Se você suprimir o meandro, lembra o rio meândrico aqui, ele passará a se tornar retilíneo. E no retilíneo, nós aprendemos na aula de hoje, a velocidade da água é maior. Quando chegar num ponto de estrangulamento qualquer, ele põe para fora. Então não é para suprimir meandro, né? Alternativa falsa. Nosso gabarito aqui, portanto, a nossa letra C. Conferindo aqui, nosso gabarito, a letra C, está absolutamente correto. Com isso, então, podemos encerrar mais esta aula. Pessoal, abraço imenso para cada um de vocês, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique like.